Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Gabriel Carelli e estarei resolvendo mais uma questão do concurso da SpaceX que ocorreu no ano de 2020 para ingresso no ano de 2021. Sem mais delongas, roda a vinheta aí. Bom pessoal, como vocês podem perceber, a questão de número 30 já se encontra na íntegra e vamos fazer juntos a leitura desse enunciado. Considere o circuito elétrico ABCD abaixo, que é formado por 4 resistores ômicos, sendo R1 igual a 0,5 ohm, R2 igual a 1 ohm, R3 igual a 2 ohms e R4 igual a 2 ohms, e dois geradores ideais E1 e E2. Sabendo que a diferença de potencial entre os terminais do resistor R1 é zero, isto é, VCD igual a zero, e que o valor da DDP, a diferença de potencial, de E2 é igual a 4 volts, então a DDP de E1 vale. Para início de conversa, é interessante a gente perceber que o fio, que liga os pontos B e D, ele tem essa curvinha, para cima. Gente, ter uma curvinha para cima nada mais significa que basicamente o fio BD e o fio AC não estão conectados, O fio BD, ele basicamente vem e passa por cima do fio AC. Isso é muito interessante para a gente, pelo simples fato basicamente da gente poder reorganizar esse circuito. Você vai perceber que daqui para frente eu não trabalho com fio BD aqui por cima, eu trago ele para baixo. A minha estrutura do circuito ABCD fica dessa maneira, pessoal. Eu levei esse fio que nós enxergávamos inicialmente BD, que tinha aquela voltinha, e tudo mais, eu trouxe ele para fora do nosso circuito e eu garanto a vocês, eu não causei dano algum, à estrutura inicial, tá certo? Beleza? O que eu vou parar para fazer aqui nesse exato momento? Gente, eu vou disparar uma certa corrente elétrica a partir da nossa bateria E1, pode ser? Então eu vou disparar uma determinada corrente elétrica e essa corrente eu vou chamá-la carinhosamente de I1, pode ser a intensidade de corrente liberada pela nossa bateria. Mas aí ela vai, obviamente, encontrar um determinado nó, que é esse pontinho aqui do nosso circuito, que é o ponto D, tá certo? E a tendência é, quando correntes elétricas encontram nós, há uma divisão da intensidade dessa corrente de acordo com a lei dos nós, tá bom? Mas veja bem, uma informação muito preciosa no nosso enunciado dizia que a diferença de potencial, entre os pontos C e D é igual a zero, pessoal. Então, dizer que essa diferença de potencial vale zero, olha só o que vai nos ocasionar. Se VCD é igual a zero, isso quer dizer que o potencial VC menos o potencial VD está me dando zero. Se você passa um menos VD para o lado direito da equação, você vai acabar percebendo que o potencial do ponto C é de fato igual ao potencial do ponto D. Então perceba o seguinte, eu vou apagar esse pontinho D, pode ser, e vou escrever aqui para vocês que na verdade esse ponto é um ponto C, tendo em vista principalmente o fato de você já ter considerado antes que o potencial de C e D são os mesmos. Então eu posso chamar esse pontinho aqui de C. Quando a corrente chega nesse nó, ela vai perceber a existência de dois caminhos. Mas esse caminho aqui de baixo, todo ele possui aparentemente o mesmo potencial elétrico. Então, sobre esse caminho, gente, não haverá passagem de corrente, tá certo? A nossa corrente I1, ela vai basicamente de forma integral, passar por esse nosso caminho aqui, pelo fio CA. Quando ela termina de atravessar esse fio CA, ela percebe um determinado nó aqui no ponto A. Como assim, professor? Ela vai perceber, de fato, uma possibilidade de ser dividida, de sofrer uma divisão. Então, quando ela chega nesse ponto A, aí sim ela se divide. Porque, em momento algum, a questão garante que o potencial do ponto A seja o mesmo do ponto B. E que o potencial do ponto A seja o mesmo do ponto C. Então, entre esse fio e esse outro fio aqui, existe uma certa diferença de potencial, não é mesmo? Então você vai fazer o seguinte, você vai pegar a corrente I1, você vai fazê-la atravessar por esse fio AB, e você vai pegar também parte dessa corrente I1 e vai fazer com que ela atravesse esse seu fio AC. Só que, quando você divide a sua corrente, agora você vai ter que dar novos nomes para ela, Então vai ser um I2 e vai ser um I3.
uma das primeiras leis possíveis aí para o nosso estudo é o seguinte, é você poder garantir que, de acordo com a lei dos nós, né, toda a intensidade de corrente que chega a um certo nó tem que ser compatível com toda a intensidade de corrente que está saindo desse mesmo nó. Então você percebe que uma corrente I1 estava chegando, tudo bem? E que ao mesmo tempo você tinha duas outras correntes saindo, né? I2 mais I3. Então uma coisa interessante que eu vou chamar a atenção de vocês é a seguinte. Existem, né, nessa nossa ilustração, dois fios que são delimitados pelos pontos C e A. Existe basicamente esse fiozinho aqui, que é delimitado pelos pontos C e A, e existe também esse outro fiozinho aqui delimitado pelos mesmos pontos, tá? Então você vai fazer o seguinte, pode muito bem pegar aqui, ó, e tentar calcular uma diferença de potencial entre os pontos C e A de fato, tá bom? Quando você faz isso analisando esse fio aqui do meio, né, olha, indo de C até A, você passa por uma determinada bateria, só que ao passar por essa determinada bateria, você está entrando pelo polo positivo dela, para depois de você sair pelo polo negativo, tá? Então a diferença de potencial vai te dar, de fato, 4 volts apenas, tá? E isso daqui tem que ser igual à diferença de potencial entre os pontos C e A, né, desse teu fio lateral aqui. Mas o que acontece? Todo fio, quando atravessado por corrente, e você pretende determinar a diferença de potencial, tá? Você pega o produto da sua resistência, que é de 4 ohms, e multiplica pela intensidade de corrente que passa por ali, ok? Quando você perceber, você vai, né, efetuar uma certa divisão. O 4 aparece aqui, o 4 também aparece aqui, pode ser simplificado, beleza? Portanto, você descobre que a sua intensidade de corrente elétrica mede 1 ampere. E aí, com isso, a gente já sabe que essa soma entre as correntes I2 e I3 deu 1 ampere. Então, pode ser que nós utilizemos essa estrutura aqui, né, que I2 mais I3 dando 1 ampere, em algum momento da nossa situação dentro desse exercício, tá certo? Mas agora, o que eu vou fazer para, de fato, tentar entender um pouquinho melhor esse exercício é, inclusive, continuar prolongando essa corrente I3, né? Ela, obviamente, passa por esse fio AC e ela vai subir por esse fio CB, né, para que haja um determinado encontro lá no ponto B, tá? Então, você vai fazer com que a corrente I3 suba por esse fio aqui, para que ela chegue nesse ponto B, que também pode ser qualificado como sendo um nó, tá certo? E aí você vai ter o encontro das correntes I2 e I3, formando mais uma vez a sua corrente de intensidade I1, que vai, né, acabar entrando aqui de volta na sua bateria. Tudo bem? Então você está respeitando aí todas as leis físicas, então o teu desenho está bonitinho, ficou realmente correto. A partir de então, a gente vai poder realizar a famosa segunda lei de Kirchhoff, né, que também é conhecida aí como a lei das malhas, tudo bem? Bom, a malha que a gente vai observar é a malha ABC. Tá? Eu já deixei até uma bolinha aqui dentro dessa malha ABC, porque é uma praxe minha, né, que eu faço aí com os alunos, que é só para a gente acertar o sentido de leitura que eu vou realizar no interior dessa malha. Tá? Então eu vou ler, de acordo com a orientação das setinhas, num sentido anti-horário. Professor, pelo amor de Deus, o que é isso que você está fazendo? Olha só, veja bem. Quando eu faço a segunda lei de Kirchhoff, na verdade eu estou fazendo o seguinte, ó, a diferença de potencial entre os pontos AC, lembra que eu estou lendo no sentido horário, perfeito? AC, mais a soma, né, da diferença de potencial entre os pontos CB, agora eu tenho que fechar a malha, ó, mais a diferença de potencial entre os pontos B e A, que são os fios, né? São os ramos dessa minha malha. Esse somatório, quando lido, né, num determinado sentido, tem que dar zero. Então, a soma algébrica das diferenças de potencial dentro de uma malha vale zero, perfeito? Como que eu vou fazer isso? Ó, vamos começar investigando aqui a minha diferença de potencial entre os pontos A e C. Quando você desce do ponto A até o ponto C, você está entrando agora, nesse exato momento, pelo polo negativo da sua bateria, ok? E você vai estar saindo pelo polo positivo. Entrar pelo polo negativo significa que a diferença de potencial na sua leitura vai ser um valor menor que zero. Então você, ao fazer a leitura para esse seu ramo AC, do ponto A até o ponto C, você vai colocar
menos 4 volts, tá certo? Você vai somar agora com a diferença de potencial entre os pontos C e B, tá? Então, entre o ponto C e o ponto B, existe uma resistência de 1 ohm e você está a favor da corrente. Então, quando você atravessa uma resistência, você precisa saber se essa sua leitura está a favor ou não da corrente. Se você está a favor, a diferença de potencial vai ser o próprio produto dessa resistência, né, multiplicado pela intensidade da corrente que passa por ali. Agora, quando você faz a leitura do trecho B, do ponto B até o ponto A, você vai passar por uma resistência, só que você percebe que a sua leitura vai ser para lá. Então, se a sua leitura vai estar nesse sentido que eu orientei, você está contra a sua corrente I2, né? Então, a diferença de potencial, ela vai ter que ser colocada com um sinal negativo, perfeito? E aí você continua fazendo a ideia da resistência vezes a intensidade de corrente que passa por ali, tudo bem? Tudo isso daqui vai se igualar a zero. Vamos tentar mexer um pouquinho nessa nossa equação? O menos 4 pode passar para o lado esquerdo, ok? Então, para o lado direito, perdão. Então você vai ficar com o seguinte: 1 vezes I3 é o próprio I3, menos 2 vezes I1, menos 2 vezes 1, isso daqui sendo igual ao 4, perfeito? E, portanto, para você meio que sacramentar, né? Você vai dizer que o I3 vai ser o 4 somado com 2 vezes I2. E agora, pessoal, olha só que interessante. Eu tenho essa equação, que eu acabei de descobrir em relação ao I3, e eu já tinha essa equação aqui inicial, né, que relacionava também o I2 com o I3. O que eu vou fazer? Eu vou substituir essa equação de número 2 nessa equação de número 1. O que nós vamos obter a princípio, pessoal? Olha, basicamente I2 mais o I3, só que no lugar do I3 a gente vai fazer uma certa substituição, né? Vai entrar o 4 mais o 2 e 2. Isso daqui tinha que dar o meu I1. E o I1, basicamente, valia 1 ampere, pelo que nós já havíamos calculado anteriormente, tá certo? Então, I2 mais 2 e 2, isso me resulta em 3 e 2, perfeito. Esse 4 passa negativo para o outro lado, 1 menos 4 vai dar menos 3, maravilha. E aqui a gente vai acabar verificando que a intensidade de corrente I2, perdão, vai ser menos 3 dividido por 3. Isso é igual a menos 1 ampere. O que a gente pode fazer aqui? Já que nós descobrimos o valor de 2, eu vou olhar para essa equação aqui de cima e vou fazer uma rápida substituição, né? 4 mais 2 vezes menos 1, isso vai me dar menos 2. 4 menos 2, então a gente acaba verificando que o nosso I3, pessoal, o nosso I3 ele vai ser igual a 2 amperes. Isso daqui é algo importantíssimo, tá entendido? Isso daqui é algo importantíssimo. Por quê? Olha a pergunta do enunciado. Ele quer que você calcule, basicamente, qual é a leitura, né, da diferença de potencial E1. Só que essa bateria E1, ela está submetida, ela está aqui, ó, conectando esse ponto C direto nesse nosso ponto B. Então, se de repente eu souber a diferença de potencial entre os pontos C e B, eu mato esse problema. Como que eu posso fazer para descobrir essa leitura de potencial? O nosso E1, que é a pergunta do nosso exercício, vai ser VC menos VB. Tudo bem? E se você procura os pontos C e B no circuito, eles estão justamente aqui, ó, contidos entre esse fio. Entre esse fio, você já sabe qual é a intensidade de corrente que passa por ali. A gente acabou de calcular, vale 2 amperes. E você sabe também qual é a resistência ali presente, né? Então, quando você faz a leitura entre os pontos C e B, você navega a favor dessa corrente I3, perfeito? Então, o que você faz? Basta pegar a intensidade da corrente elétrica que passa por ali, tá? E multiplicar pela resistência. Ficaria algo do tipo 1 vezes 2. Então, o nosso E1 vai ser, de fato, 2 volts, tá, pessoal? Então, ficamos por aqui. A melhor alternativa que combina com isso é a letra B, tá certo? Então, B de bola aí para essa questãozinha. Espero que vocês tenham gostado. Deixem um like de vocês, deixem um comentário aí. Se possível, compartilhem em todas as suas redes sociais, marcando principalmente o Instagram, @Física do Carelli. Perfeito, pessoal? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo.